Capítulo 3. Da organização e da gestão. Artigo 6º. A gestão das ações na área de assistência social fica organizada sob a forma de sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social, SUAS, com os seguintes objetivos. Inciso 1. Consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre os entes federativos que, de modo articulado, operam a proteção social não contributiva. Inciso 2. Integrar a rede pública e privada de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social na forma do artigo 6º-C. Inciso 3. Estabelecer as responsabilidades dos entes federativos na organização, regulação, manutenção e expansão das ações de assistência social. Inciso 4. Definir os níveis de gestão, respeitadas as diversidades regionais e municipais. Inciso 5. Implementar a gestão do trabalho e a educação permanente na assistência social. Inciso 6. Estabelecer a gestão integrada de serviços e benefícios e, inciso 7, afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos. Parágrafo 1º. As ações ofertadas no âmbito do SUAS têm por objetivo a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice e, como base de organização, o território. Parágrafo 2º. O SUAS é integrado pelos entes federativos, pelos respectivos conselhos de assistência social e pelas entidades e organizações de assistência social abrangidas por esta lei. Parágrafo 3º. A instância coordenadora da Política Nacional de Assistência Social é o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Artigo 6º-A. A assistência social organiza-se pelos seguintes tipos de proteção. Inciso 1. Proteção social básica. Conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Inciso 2. Proteção social especial. Conjunto de serviços, programas e projetos que têm por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa do direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos. Parágrafo único. A vigilância socioassistencial é um dos instrumentos das proteções da assistência social que identifica e previne as situações de risco e vulnerabilidade social e seus agravos no território. Artigo 6º-B. As proteções sociais básica e especial serão ofertadas pela rede socioassistencial, de forma integrada, diretamente pelos entes públicos e/ou pelas entidades e organizações de assistência social vinculadas ao SUAS, respeitadas as especificidades de cada ação. Parágrafo 1º. A vinculação ao SUAS é o reconhecimento pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome de que a entidade de assistência social integra a rede socioassistencial. Parágrafo 2º. Para o reconhecimento referido no parágrafo 1º, a entidade deverá cumprir os seguintes requisitos. Inciso 1. Constituir-se em conformidade com o disposto no artigo 3º. Inciso 2. Inscrever-se em Conselho Municipal ou do Distrito Federal na forma do artigo 9º. Inciso 3. Integrar o sistema de cadastro de entidades de que trata o inciso 11 do artigo 19. Parágrafo 3º. As entidades e organizações de assistência social vinculadas ao SUAS celebrarão convênios, contratos, acordos ou ajustes com o poder público para a execução, garantindo financiamento integral pelo Estado de serviços, programas, projetos e ações de assistência social
nos limites da capacidade instalada aos beneficiários abrangidos por esta lei, observando-se as disponibilidades orçamentárias. Parágrafo 4º. O cumprimento do disposto no parágrafo 3º será informado ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome pelo órgão gestor local da assistência social. Artigo 6º-C. As proteções sociais básica e especial serão ofertadas principalmente no Centro de Referência de Assistência Social CRAS e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS, respectivamente, e pelas entidades sem fins lucrativos de assistência social de que trata o artigo 3º desta lei. Parágrafo 1º. O CRAS é a unidade pública municipal de base territorial localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no seu território de abrangência e à prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias. Parágrafo 2º. O CREAS é a unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou regional, destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social por violação de direitos ou contingência que demandam intervenções especializadas na proteção social especial. Parágrafo 3º. Os CRAS e os CREAS são unidades públicas estatais instituídas no âmbito do SUAS, que possuem interface com as demais políticas públicas e articulam, coordenam e ofertam os serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social. Artigo 6º-D. As instalações dos CRAS e dos CREAS devem ser compatíveis com os serviços neles ofertados, com espaço para trabalhos em grupo e ambientes específicos para recepção e atendimento reservado das famílias e indivíduos, assegurada a acessibilidade às pessoas idosas e com deficiência. Artigo 6º-E. Os recursos do cofinanciamento do SUAS, destinados à execução das ações continuadas de assistência social, poderão ser aplicados no pagamento dos profissionais que integrarem as equipes de referência responsáveis pela organização e oferta daquelas ações, conforme percentual apresentado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e aprovado pelo CNAS. Parágrafo único. A formação das equipes de referência deverá considerar o número de famílias e indivíduos referenciados, os tipos e modalidades de atendimento e as aquisições que devem ser garantidas aos usuários conforme deliberações do CNAS. Artigo 7º. As ações de assistência social no âmbito das entidades e organizações de assistência social observarão as normas expedidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, de que trata o artigo 17 desta lei. Artigo 8º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, observados os princípios e diretrizes estabelecidas nesta lei, fixarão suas respectivas políticas de assistência social. Artigo 9º. O funcionamento das entidades e organizações de assistência social depende de prévia inscrição no respectivo Conselho Municipal de Assistência Social ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, conforme o caso. Parágrafo 1º. A regulamentação desta lei definirá os critérios de inscrição e funcionamento das entidades com atuação em mais de um município no mesmo estado ou em mais de um estado ou Distrito Federal. Parágrafo 2º. Cabe ao Conselho Municipal de Assistência Social e ao Conselho de Assistência Social do Distrito Federal a fiscalização das entidades referidas no caput na forma prevista em lei ou regulamento. Parágrafo 3º. Revogado pela Lei nº 12.101, de 2009. Parágrafo 4º. As entidades e organizações de assistência social podem, para a defesa de seus direitos referentes à inscrição e ao funcionamento, recorrer aos Conselhos Nacional, Estaduais, Municipais e do Distrito Federal. Artigo 10. A União, os Estados, os municípios e o Distrito Federal podem celebrar convênios com entidades e organizações de assistência social em conformidade com os planos aprovados pelos respectivos conselhos. Artigo 11. As ações das 3 esferas de governo na área de assistência social realizam-se de forma articulada,
cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal, e a coordenação e execução dos programas, em suas respectivas esferas, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Artigo 12. Compete à União: Inciso 1. Responder pela concessão e manutenção dos benefícios de prestação continuada definidos no artigo 203 da Constituição Federal. Inciso 2. Cofinanciar, por meio de transferência automática, o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito nacional. Inciso 3. Atender, em conjunto com os estados, o Distrito Federal e os municípios, às ações assistenciais de caráter de emergência. Inciso 4. Realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social e assessorar estados, Distrito Federal e municípios para seu desenvolvimento. Artigo 12-A. A União apoiará financeiramente o aprimoramento à gestão descentralizada dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social por meio do Índice de Gestão Descentralizada IGD do Sistema Único de Assistência Social SUAS para a utilização no âmbito dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, destinado, sem prejuízo de outras ações a serem definidas em regulamento, a: Inciso 1. Medir os resultados da gestão descentralizada dos SUAS com base na atuação do gestor estadual, municipal e do Distrito Federal na implementação, execução e monitoramento dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, bem como na articulação intersetorial. Inciso 2. Incentivar a obtenção de resultados qualitativos na gestão estadual, municipal e do Distrito Federal do SUAS e, inciso 3, calcular o montante de recursos a serem repassados aos entes federados a título de apoio financeiro à gestão do SUAS. Parágrafo 1º. Os resultados alcançados pelo ente federado na gestão do SUAS, aferidos na forma de regulamento, serão considerados como prestação de contas dos recursos a serem transferidos a título de apoio financeiro. Parágrafo 2º. As transferências para apoio à gestão descentralizada do SUAS adotarão a sistemática do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família, previsto no artigo 8º da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e serão efetivadas por meio de procedimento integrado àquele índice. Parágrafo 3º. Vetado. Parágrafo 4º. Para fins de fortalecimento dos Conselhos de Assistência Social dos Estados, Municípios e Distrito Federal, percentual dos recursos transferidos deverá ser gasto com atividades de apoio técnico e operacional àqueles colegiados na forma fixada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, sendo vedada a utilização dos recursos para pagamento de pessoal efetivo e de gratificações de qualquer natureza a servidor público estadual, municipal ou do Distrito Federal. Artigo 13. Compete aos estados: Inciso 1. Destinar recursos financeiros aos municípios a título de participação no custeio do pagamento dos benefícios eventuais de que trata o artigo 22, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Estaduais de Assistência Social. Inciso 2. Cofinanciar, por meio de transferência automática, o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito regional ou local. Inciso 3. Atender, em conjunto com os municípios, às ações assistenciais de caráter de emergência. Inciso 4. Estimular e apoiar técnica e financeiramente as associações e consórcios municipais na prestação de serviços de assistência social. Inciso 5. Prestar os serviços assistenciais cujos custos ou ausência de demanda municipal justifiquem uma rede regional de serviços desconcentrada no âmbito do respectivo estado. Inciso 6. Realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social e assessorar os municípios para seu desenvolvimento. Artigo 14. Compete ao Distrito Federal: Inciso 1. Destinar recursos financeiros para custeio do pagamento dos benefícios eventuais de que trata o artigo 22, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos de Assistência Social do Distrito Federal.
Inciso 2. Efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral. Inciso 3. Executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com organizações da sociedade civil. Inciso 4. Atender às ações assistenciais de caráter de emergência. Inciso 5. Prestar os serviços assistenciais de que trata o artigo 23 desta lei. Inciso 6. Cofinanciar o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito local. Inciso 7. Realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social em seu âmbito. Artigo 15. Compete aos municípios. Inciso 1. Destinar recursos financeiros para custeio do pagamento dos benefícios eventuais de que trata o artigo 22, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Municipais de Assistência Social. Inciso 2. Efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral. Inciso 3. Executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com organizações da sociedade civil. Inciso 4. Atender às ações assistenciais de caráter de emergência. Inciso 5. Prestar os serviços assistenciais de que trata o artigo 23 desta lei. Inciso 6. Cofinanciar o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito local. Inciso 7. Realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social em seu âmbito. Artigo 16. As instâncias deliberativas do SUAS, de caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil, são: Inciso 1. O Conselho Nacional de Assistência Social. Inciso 2. Os Conselhos Estaduais de Assistência Social. Inciso 3. O Conselho de Assistência Social do Distrito Federal. Inciso 4. Os Conselhos Municipais de Assistência Social. Parágrafo único. Os Conselhos de Assistência Social estão vinculados ao órgão gestor de assistência social que deve prover a infraestrutura necessária ao seu funcionamento, garantindo recursos materiais, humanos e financeiros, inclusive com despesas referentes a passagens e diárias de conselheiros representantes do governo ou da sociedade civil, quando estiverem no exercício de suas atribuições. Artigo 17. Fica instituído o Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, órgão superior de deliberação colegiada, vinculado à estrutura do órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social, cujos membros, nomeados pelo Presidente da República, têm mandato de 2 anos, permitida uma única recondução por igual período. Parágrafo 1º. O Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, é composto por 18 membros e respectivos suplentes, cujos nomes são indicados ao órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social, de acordo com os critérios seguintes. Inciso 1. 9 representantes governamentais, incluindo 1 representante dos estados e 1 dos municípios. Inciso 2. 9 representantes da sociedade civil, dentre representantes dos usuários ou de organizações de usuários, das entidades e organizações de assistência social e dos trabalhadores do setor, escolhidos em foro próprio, sob fiscalização do Ministério Público Federal. Parágrafo 2º. O Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, é presidido por um de seus integrantes eleito dentre os seus membros para mandato de 1 ano, permitida uma única recondução por igual período. Parágrafo 3º. O Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, contará com uma secretaria executiva, a qual terá sua estrutura disciplinada em ato do Poder Executivo. Parágrafo 4º. Os conselhos de que tratam os incisos 2, 3 e 4 do artigo 16, com competência para acompanhar a execução da política de assistência social, apreciar e aprovar a proposta orçamentária em consonância com as diretrizes das conferências nacionais, estaduais, distrital e municipais, de acordo com seu âmbito de atuação, deverão ser instituídos, respectivamente, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, mediante lei específica.
Artigo 18. Compete ao Conselho Nacional de Assistência Social. Dois pontos. Inciso 1. Aprovar a Política Nacional de Assistência Social. Inciso 2. Normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada no campo da assistência social. Inciso 3. Acompanhar e fiscalizar o processo de certificação das entidades e organizações de assistência social no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Inciso 4. Apreciar relatório anual que conterá a relação de entidades e organizações de assistência social certificadas como beneficentes e encaminhá-lo para conhecimento dos Conselhos de Assistência Social dos Estados, municípios e do Distrito Federal. Inciso 5. Zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de assistência social. Inciso 6. A partir da realização da Segunda Conferência Nacional de Assistência Social em 1997, convocar ordinariamente a cada 4 anos a Conferência Nacional de Assistência Social, que terá a atribuição de avaliar a situação da assistência social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema. Inciso 7. Vetado. Inciso 8. Apreciar e aprovar a proposta orçamentária de assistência social a ser encaminhada pelo órgão da administração pública federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social. Inciso 9. Aprovar critérios de transferência de recursos para os estados, municípios e Distrito Federal, considerando, para tanto, indicadores que informem sua regionalização mais equitativa, tais como população, renda per capita, mortalidade infantil e concentração de renda, além de disciplinar os procedimentos de repasse de recursos para as entidades e organizações de assistência social, sem prejuízo das disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 10. Acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos programas e projetos aprovados. Inciso 11. Estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os programas anuais e plurianuais do Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS. Inciso 12. Indicar o representante do Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, junto ao Conselho Nacional da Seguridade Social. Inciso 13. Elaborar e aprovar seu regimento interno. Inciso 14. Divulgar no Diário Oficial da União todas as suas decisões, bem como as contas do Fundo Nacional de Assistência Social e os respectivos pareceres emitidos. Parágrafo único. Revogado pela Lei nº 12.101 de 2009. Artigo 19. Compete ao órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social. Inciso 1. Coordenar e articular as ações no campo da assistência social. Inciso 2. Propor ao Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, a Política Nacional de Assistência Social, suas normas gerais, bem como os critérios de prioridade e de elegibilidade, além de padrões de qualidade na prestação de benefícios, serviços, programas e projetos. Inciso 3. Prover recursos para o pagamento dos benefícios de prestação continuada definidos nesta lei. Inciso 4. Elaborar e encaminhar a proposta orçamentária da assistência social em conjunto com as demais da Seguridade Social. Inciso 5. Propor os critérios de transferência dos recursos de que trata esta lei. Inciso 6. Proceder à transferência dos recursos destinados à assistência social na forma prevista nesta lei. Inciso 7. Encaminhar à apreciação do Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, relatórios trimestrais e anuais de atividades e de realização financeira dos recursos. Inciso 8. Prestar assessoramento técnico aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios e às entidades e organizações de assistência social. Inciso 9. Formular política para a qualificação sistemática e continuada de recursos humanos no campo da assistência social. Inciso 10. Desenvolver estudos e pesquisas para fundamentar as análises de necessidades e formulação de proposições para a área. Inciso 11.
Coordenar e manter atualizado o sistema de cadastro de entidades e organizações de assistência social em articulação com os estados, os municípios e o Distrito Federal. Inciso 12. Articular-se com os órgãos responsáveis pelas políticas de saúde e previdência social, bem como com os demais responsáveis pelas políticas socioeconômicas setoriais, visando a elevação do patamar mínimo de atendimento às necessidades básicas. Inciso 13. Expedir os atos normativos necessários à gestão do Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS. Inciso 14. Elaborar e submeter ao Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, os programas anuais e plurianuais de aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS.